Olá, meu nome é André Cavalcante, sou professor e colaborador do SES, Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. Espero que todos estejam bem. Eu sei que não é fácil esse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, onde as condições políticas e econômicas do país estão ficando cada vez mais complicadas, né, mais difíceis. A própria subsistência material da classe trabalhadora está colocada em xeque. E apesar disso tudo que a gente anda vivendo, eu acho que esse momento de isolamento social pode ajudar a gente a refletir sobre uma série de questões. O SES, ao longo de sua história, tem chamado a classe trabalhadora a refletir sobre o seu papel social, sobre a sua condição de classe transformadora, revolucionária. E agora, nesse momento de pandemia, não seria diferente. O SES vem utilizar essas ferramentas digitais para poder levar a todos alguma reflexão, alguma informação que possa subsidiar a classe trabalhadora e fazer com que a classe trabalhadora entenda esse momento que a gente está vivendo. Uma das questões que eu acho que tem mais chamado a atenção de todos é essa guerra geopolítica entre Estados Unidos e China. Uma guerra declarada, principalmente após a disseminação do vírus, né? Era já existia uma disputa geopolítica, mas que ficou mais evidente agora. Isso ficou desnudo, essa guerra, muito em função da própria maneira como os Estados Unidos se relaciona com o sistema internacional de nações, né? Os Estados Unidos têm procurado, no plano internacional, criminalizar a China por conta da questão do coronavírus, da disseminação do vírus em escala mundial. E isso é uma tentativa evidente dos Estados Unidos, né, de colocar, de alguma maneira tentar arranhar a imagem que a China está construindo. A China rapidamente colocou toda a sua população em quarentena, rapidamente controlou a disseminação do vírus, isolou o epicentro, mapeou os casos de contágio e um pouco mais de 40 dias após o contágio já iniciou o processo de abertura e a normalização das suas atividades econômicas. Enquanto isso, os Estados Unidos demonstram uma incapacidade de lidar com o vírus. A escalada do vírus nos Estados Unidos talvez só não seja pior do que é no Brasil, né? A curva no Brasil ainda é mais acentuada que nos Estados Unidos, mas do Brasil a comunidade internacional já não esperava muito, né? Primeiro pela condição de país subdesenvolvido, país mais pobre, e segundo por conta do nosso próprio presidente Bolsonaro, que não gera muita confiança. Mas os Estados Unidos, como superpotência econômica, né, se esperava um pouco mais, a comunidade internacional esperava um pouco mais, estão todos boquiabertos com o que está acontecendo, né? Na cidade mais rica do mundo, Nova York, as pessoas morrem em seus apartamentos. Isso demonstra uma flagrante incapacidade dos Estados Unidos, enquanto nação, promover bem-estar social para a sua própria população. E como se isso tudo não bastasse, né, uma crise que já vinha, mesmo antes do coronavírus, com 40 milhões de pessoas desempregadas, com ritmo de crescimento pífio, né, muito pequeno, como se isso tudo não bastasse, a gota d'água, né, a morte do afro-americano George Floyd, sufocado por um policial branco, acabou descortinando aí uma série de manifestações em escala nacional, nos 4 cantos dos Estados Unidos, e existe uma situação de convulsão social nos Estados Unidos. A cada dia que passa, as manifestações são mais radicais, promovem um número maior de manifestantes, uma mobilização maior de manifestantes. Então, isso tudo faz a gente pensar, né? Seria capaz essa pandemia de retirar os Estados Unidos dessa condição hegemônica e alavancar a China a essa dianteira na economia mundial? Bom, eu acho que é importante a gente destacar
que a China já tem um papel relevante economicamente, ela já é uma potência econômica, ela já tem o maior PIB PPC, né, o poder de paridade de compra, ela não tem o maior PIB absoluto, porque a sua moeda é desvalorizada por conta da sua política monetária, mas se a gente levar em consideração a produção sem a desvalorização da moeda, a China já é a maior economia do mundo. Mas isso não faz da China a maior potência do mundo. Eu acho que faltam alguns quesitos para a China se tornar a maior potência. E eu acho que ela não consegue isso a curto prazo, talvez a médio e longo prazo. Eu acho que isso é um processo longo, né? A China não tem, por exemplo, um poderio militar compatível com os Estados Unidos. A China, pensando aí nas novas tecnologias, né? Principalmente essas tecnologias ligadas à Revolução 4.0, a China não tem o domínio de todas essas tecnologias, né? Ela não tem ainda um investimento em pesquisa e desenvolvimento compatível com os Estados Unidos, mas tudo indica que os Estados Unidos sairão mais enfraquecidos dessa pandemia e que a China sairá mais fortalecida. E que a gente verá um mundo no decorrer do século XXI um pouco diferente desse final do século XX e do início do século XXI, né, onde os Estados Unidos nadava de braçada, né, um mundo unipolar, onde os Estados Unidos se colocava claramente como uma supernação, sem ter nenhum tipo de contraponto. Eu acho que a partir de agora os Estados Unidos têm um contraponto forte, que é a China, né? Talvez a China demore aí todo o século XXI para construir um domínio tecnológico nas cadeias produtivas da Revolução 4.0, construir uma força militar compatível com a dos Estados Unidos, construir uma moeda forte como o dólar, né? Porque essa política monetária da China enfraquece a moeda chinesa em relação ao dólar, e tudo isso leva tempo. Nós do SES achamos que teremos um novo mundo pós-pandemia, mas é prematuro achar que os Estados Unidos deixará de ser uma superpotência. Eu acho que a gente verá ao longo do século XXI uma nova ordem bipolar, dessa vez com os Estados Unidos num polo, representando um polo capitalista, um capitalismo financeiro informacional, e a China num outro polo, com um modo de produção novo, né, híbrido, com elementos do capitalismo, da política da economia de mercado, associado com alto grau de planejamento estatal do mundo socialista. Espero que a gente, nós brasileiros, ao longo do século XXI, saibamos tirar proveito dessa disputa entre China e Estados Unidos. O Brasil é grande demais para ter alinhamento automático com qualquer uma dessas nações. Mas o fato da China despontar e fazer um contraponto aos Estados Unidos, para nós é uma notícia muito alvissareira, é uma notícia muito boa. Bom, espero que vocês estejam bem, um grande abraço e saudações classistas.